O som veio antes da sensação. Um estalo úmido, rápido, cortando o ar como uma promessa suja. E então, o impacto. Quente, viscoso, escorrendo devagar pelo lado direito do meu rosto. O cuspe. Fechei os olhos por um segundo. Não para evitar a vergonha, mas para sentir melhor. A textura pegajosa, o cheiro ácido, o peso de todos os olhares grudando em mim. Uma pontada de repulsa, misturada com outra coisa. Algo que ele não conseguiria imaginar. Quando abri os olhos, ele estava ali. Ombros erguidos, queixo apontado para mim. Aquele sorriso sujo de macho que acredita ter vencido antes mesmo de lutar. Para você aprender, disse, cuspindo as palavras com mais nojo que o próprio ato. Estávamos no beco lateral de um bar. A luz amarelada do poste jogava sombras tortas nas paredes. O chão úmido refletia pedaços de luz como lâminas quebradas. O cheiro de fritura velha se misturava ao de cerveja derramada. 2 ou 3 pessoas pararam para olhar, mas ninguém se aproximou. Meu rosto ardia, não pela força do ato, mas pela memória que ele despertava. Eu já tinha sentido dores piores, humilhações mais cruéis. A diferença é que comigo, cada ferida é como um fósforo aceso. Ilumina algo que estava guardado. E perigoso. Ele deu um passo para trás, como se já tivesse encerrado a cena. Queria ir embora carregando a falsa glória de me ter colocado no meu lugar. Eu sorri de leve, o suficiente para que ele visse. O que foi? Ele provocou, tentando manter o controle. Vai chorar? Minha língua passou pelo canto da boca, sentindo o gosto amargo do cuspe. Engoli. Ele não sabia que eu saboreava cada segundo. Não sabia que, enquanto ele acreditava me ferir, estava me alimentando. A luz do poste cortava seu rosto pela metade. Um lado claro, outro escuro. Simbólico demais para passar despercebido. Seu peito subia e descia num ritmo confiante. Mas havia algo nos olhos. Uma centelha de dúvida. Olhei ao redor. O beco estava mais silencioso agora. O mundo parecia ter encolhido, preso entre nós dois. Meu corpo estava calmo por fora, mas por dentro. A pressão aumentava. Dei um passo à frente, lento, controlado. Ele não recuou. Erro clássico dos que não conhecem o tipo de inimigo que enfrentam. O som dos meus pés contra o chão molhado ecoou como um aviso. Eu podia sentir a tensão vibrar no ar, como a corda de um instrumento prestes a arrebentar. Não era medo. Não era vergonha. Era fome. Minha respiração ficou mais profunda. Meus olhos não saíam dos dele. Eu queria que ele visse o que estava por vir, mas sem entender exatamente. Inclinei levemente a cabeça e deixei que um sussurro escapasse. Você acabou de se oferecer para o jogo errado? Ele não fazia ideia de que, antes que aquela noite terminasse, sentiria exatamente o que me deu. E descobriria que, comigo, a dor é só o começo. Não houve corte no tempo. Meu pé ainda estava pousado no chão úmido do beco quando minha mão se ergueu. Não rápido o suficiente para parecer impulso, mas lento o bastante para fazê-lo perceber que aquilo não era reação, era decisão. Ele franziu a testa. Talvez esperasse um tapa. Talvez esperasse que eu fugisse. Eu não faço o que esperam. Passei a ponta dos dedos pelo meu rosto, recolhendo o que ele deixou. Senti a viscosidade, o calor que ainda pulsava. Segurei entre os dedos como se fosse uma joia rara. Meus olhos cravados nos dele. Eu queria que ele assistisse. Dei mais um passo. Agora ele recuou. Pequeno, quase imperceptível, mas recua ainda assim. Aquele sorriso debochado já não estava inteiro. Havia rachaduras nele. Vai me bater? Ele tentou de novo, a voz menos firme, quase trêmula. Sorri. Aproximando-me, fechei a distância entre nós até sentir o cheiro dele. Mistura de álcool, suor e insegurança. E então, com a mesma calma de quem serve um vinho caro, devolvi. Minha mão ainda molhada pousou contra o lado do rosto dele. Não como agressão, como carinho envenenado. Deslizei devagar, espalhando o que era dele de volta para sua pele. Vi a repulsa nascer e se espalhar como uma mancha. Ele estremeceu. Tentou se afastar, mas minha outra mão segurou sua nuca, puxando-o para perto. Minha boca ficou a centímetros da dele. O gosto é seu. O veneno também, sussurrei. Ele arfou. A tensão mudou de lado. Agora era ele quem respirava rápido, os olhos buscando uma saída que não existia. O beco parecia menor, as paredes mais próximas. A plateia silenciosa em volta não ousava quebrar o feitiço estranho daquela cena. Soltei-o, deixando-o tropeçar 2 passos para trás. O ar entre nós ficou pesado, carregado de algo que não era só medo.
Era reconhecimento. Ele entendeu que tinha tocado em algo que não deveria. E eu sorri. Não por prazer sádico, mas pela certeza. Eu tinha vencido antes mesmo de começar. O silêncio se alongou. O único som era a respiração dele, agora irregular. Eu dei as costas, como quem encerra um espetáculo. Meus passos soaram firmes no chão molhado, cada um marcando o fim de um capítulo e o início de outro. Um onde ele jamais ousaria repetir o ato. Quando estava quase na saída do beco, parei. Sem olhar para trás, deixei minha voz cortar o ar. Cuspe e volta. Dor também. Só depende de quem você escolhe. Continuei andando. Atrás de mim ouvi um som abafado. Talvez fosse ele cuspindo no chão de novo. Mas dessa vez com o gosto que eu deixei. E no fundo eu sabia. Não era sobre vingança. Era sobre ensinar. E eu ensino de um jeito que ninguém esquece.